Agora sobre o senhor Dom Daniel, tem imensas coisas, olha, tudo são fotografias. Tudo, tenho centenas delas, tudo isto aqui são coisas sobre o Dom Daniel. Coisas mais variadas, coisas, cartas, ainda quando ele era seminarista, ainda não era bispo, quando todas as paróquias onde ele esteve, esta parte tem aqui o arquivo completo. Completíssimo. Está a ver? Olha, aqui a letra dele. Olha, a minha casa também, o meu pai e a minha mãe também tinham muita coisa, muita consideração com o doutor, o Dom Daniel. Olha, isto é de 1900. Ele fez uma obra em Angola muito 1925. especial, não é? Olha, a letra dele de 1925. Ele estava como parco em Viana, no Seminário das Missões de Viana. Esteve em Viana, esteve na Régua. Godinho da Régua, não é? E depois daí é que foi para Angola, em 39, e depois foi bispo, essas coisas. E sempre que veio cá, sempre esteve com ele, ia buscar ao aeroporto, quer dizer, foi uma ligação muito grande. Portanto, tenho aqui dezenas, desde cartas desde seminário, porque ele era colega da idade de um tio meu, irmão do meu pai. Portanto, também nasceu no lugar da Pedrinha, quer dizer, éramos vizinhos, mesma aldeia, da mesma idade, andaram na escola juntos, um foi para o seminário, que foi ele, mas depois com a implantação da República, ter de sair desse seminário e ir para a França, depois portanto, ordenou-se em 1918, mas justamente por causa de que na altura era o Sidónio Pais e já conseguiu regressar a Portugal, mas em 1911 teve de ir lá para fora. Mas depois, em 1918, com o Sidónio Pais, que houve um apaziguamento com a Igreja, ele voltou e tudo mais. Tem as cartas a contar isso tudo, tantas, para esse meu tio e para a minha tia, que era irmã dele, que era irmã do meu tio, irmã do meu pai. Tem, portanto, cartas desde rapaz, seminarista, padre, bispo. Tem aqui dezenas de cartas. Mas ele tinha uma coisa, até as últimas cartas que ele fazia, que onde ele escrevia para a minha avó, a avó paterna, ele dizia, desde que se considera filho, irmão e tio. Porque quando ele, em pequenino, teve uma doença grave, e quem o tratou foi a minha avó. E daí a ligação é tão grande. E ele, nas cartas, em várias que estão aqui, essas cartas, ele sempre desde que se considera filho, irmão e tio. Filho, portanto, da minha avó, irmão do meu pai, e tio de nós, dos filhos, dos 8 filhos do meu pai. É uma coisa extraordinária. Tem tanta coisa sobre ele, desde recortes de jornais, são dezenas, centenas. Tem aqui esta pasta cheinha, tudo isso. Sim, senhor. Além de fotos e tal, coisa. Aqui um arquivo melhor, mas na Póvoa não há nada. A Póvoa tem um nome numa rua. O nome dele tem. Tem? Foi eu era vereador na altura, fui eu que a propus. É perto da Matriz. Olha o Papa aqui. É com o Papa, quando ele foi com o Papa. Tem uma rua na Póvoa, é? A seguir à Matriz, na direção da perto da Igreja Matriz, que é perto que é a antiga linha do comboio, agora já é a linha do metro. Pois. A mesma beirinha é aí nessa altura, Rua Daniel Junqueira. Esta igreja aqui da Estela também é muito bonita, a igreja da Estela. Já teve duas ampliações. Primeiro uma ampliação no sentido do comprimento, depois mais tarde, já com o outro paro, teve para o lado. Mas é muito bonito, está muito bem. Largou, exatamente. Então, A Torre Cineira não era nada disto, agora não. Era um campanário antigo que foi demolido, foi uma pena, estava separado da igreja, era um campanário lindíssimo. Isso é uma das tais coisas que hoje não deixavam fazer. Um campanário muito antigo, separado da igreja. Foi muitas vezes eu em miúdo lá tocar o sino, na doutrina, tinha aquelas escadas, a gente ia lá assim mesmo, meus irmãos e tudo mais. Foi o que tocou o sino quando eu fui batizado, quando o Sr. Bispo foi batizado, tudo mais, porque era o sino que havia. Foi demolido em 1955. Fazer agora aquela torre está claro. Já gozou quanto? Era fazer uma coisa no outro sítio, não é? Agora deitar uma coisa antiga abaixo. Foi uma estupidez muito grande.
e fizeram aquela torre que está lá, é uma torre vulgar de lineu que não tem interesse nenhum, Foi. mas o campanário era o único que havia. Há em Laúndes também um campanário, mas o daqui era mais completo. O daqui era um quadrado, o de Laúndes é diferente. O de Laúndes só tem 2 coisas de sinos e aqui tinha sinos por 3 lados. Era um campanário do século XVI, do século XV, então não é uma pena. Mas enfim, são das tais coisas. O Dom Daniel Junqueira era irmão de quem? Do bisavô? O Dom Daniel Junqueira era, portanto, era... Eu tenho a árvore genealógica que eu tenho no carro, tenho no carro. Espera aí, eu tenho É filho do Manuel, não é do Manuel? Acho que era... Daniel Junqueira era portanto, primo Do Joaquim, do meu avô, primo do meu avô, primo direito do meu Os avô. moinhos ainda baixo. Tinha aqueles moinhos, eu sei, exatamente. Os moinhos de Junqueira, Mas tem aqui, do Joia também se chamava. Joias. se me permite, tem aqui as fotografias dos pais dele. Pois dos é. pais do Dom Daniel. Tem. Já agora- Acho que era Manuel, eu tenho a árvore genealógica, Irmão do bisavô, não é? Deve ser irmão do bisavô. Ele não era, sim, irmão do bisavô. Era primo direito do meu avô. Deixa-me ver que eu já cheguei a ver. Não sei se com licença. Eu já tive estes documentos todos Estarão aqui, olha. Já os lavei. Já viu isso tudo. Estarão aqui, serão estas, não? Não. Eu sei. Podem falando inclusive do seu tio. Do seu tio que era colega... Que era colega dele, foram da mesma idade. Tem a fotografia dele ali no meu gabinete. Vizinhos, fizeram a instrução primária juntos. O meu tio tirou o Liceu da Póvoa, ia aqui da Estela para o Liceu da Póvoa, a pé, durante 5 anos, a pé, ir e vir, de verão e de inverno, e com boas notas. É uma coisa inconcebível. São 7 quilómetros, desde a nossa casa, justamente ao Liceu, na altura do Liceu, era uma casa ali à beira do mercado, uma casa antiga que era à beira do mercado, começou em 1904, começou aí o Liceu. Depois andou por vários sítios, depois foi a fábrica do gás, que hoje, depois deitaram abaixo, foi uma pena, e tem agora um bairro social, e só muito mais tarde é que fizeram o Liceu Novo. De maneira que eles eram muito amigos, foi pela vida fora, quer dizer, portanto, um foi para o seminário e o outro formou-se depois em Direito. Teve na guerra de 1914 no sul de Angola, justamente, nas campanhas sul de Angola. Depois, quando veio na escola de guerra, tirou o curso e ficou na administração militar, depois chegou a capitão, era professor dos pupilos do Exército e do Colégio Militar e foi o fundador do escotismo, dos escoteiros, do campismo, uma série de coisas. Foi realmente um indivíduo extraordinário e muito ligado ao Dom Daniel, muito amigos. Eu publiquei já num livro uma carta de Dom Daniel para ele e ele para Dom Daniel. Foi realmente uma pessoa fora do lugar. O Dom Daniel escrevia muito, tem aqui dezenas de cartas dele, para a minha avó, para a minha tia Maria Amadinha, e para mim próprio, para o meu irmão Isaías, que morreu há 2 anos em Lisboa, era advogado e era... Portanto, o meu pai devia ser mais ou menos da idade dos Areias, não é? Era. Mais ou menos. O Arthur, éramos muito amigos, muito. E depois, muito ligados. O Arthur era um bocado tímido, quer dizer, não era muito expansivo a falar, quer dizer, deixava os outros falar, quer dizer, mas ainda mais, portanto, éramos estudantes, não é? Foi eu, ele e o Otávio Torres. O Otávio Torres foi médico, já morreu há uns anos, muito novo, casou na Aveiro Mar, e era sobrinho de um célebre professor de Coimbra. Como é que se chamava o tio do Otávio? Anselmo de Castro. Anselmo de Castro. É muito conhecido. Esse Otávio era sobrinho desse doutor Anselmo de Castro. Professor em Coimbra, advogado famoso e tal. Tinha comprado aqui uns terrenos na praia do Rio Alto, na fronteira entre a Apulia e a Estela.
Fez ali um dos campos de Maceira, uma série deles, tudo, com o Dr. Artur Anselmo de Castro. E quando vinha cá ao sábado ver as obras, que ele tinha feito um financiamento da Junta de Colonização Interna, a pagar ao longo dos anos com juros tinha. Fez ali uma série de campos de Maceira muito interessantes. Mais tarde, é claro, destruíram tudo isso, venderam, não ele, mas os herdeiros. Foi uma pena e tal. Era, portanto, uma pessoa... O meu avô também esteve ligado a fazer os campos de Maceira, também acho eu, também teve... Sim, esteve, exatamente. O meu avô também. Naquela fase que agora quase que não existem. Pois não. Agora venderam a areia, hoje o campo de Maceira já é uma coisa... Eu tenho umas assim fraquinho, já fraquinho. Eu tenho o campo de Maceira, mas já tem os taludes um bocadinho inclinados, já desceram um nível freático. Mas era uma maceira completa, porque está a ver, tinha valo de um lado com areia, do outro, com as ramadas. Era uma coisa fantástica. E o valo era para abrigar do vento. E depois ainda punha ainda acima, ainda plantavam umas canas e tal, para ainda abrigar mais o vento. Mas que aquilo era como se fosse estufas. Era uma estufa. Agora tem as estufas, quer dizer, o campo de Maceira funcionava como as estufas. Foi uma coisa fantástica. Devia ser subsidiada, que em vez de subsidiar a fazer as estufas, devia ser ao contrário. Ao contrário, não é? Já agora, esta freira era em relação ao Dom Daniel? Era sobrinha, filha da Germana. Esta era sobrinha de Dom Daniel Junqueira. E são cartas dela. Tenho muitas, cara. Guardei algumas. Morreu também. Morreu há... Qual era a ordem a que pertencia? É que tem em Barcelos, a saída de Barcelos, tem lá uma casa. Franciscanas, não é? É? Franciscanas, exatamente. Esteve muitos anos em Nova Lisboa. Não, Lisboa não. Em Moçambique. Foi professora do primeiro Presidente da República de lá, como é que ele se chama? Samora Machel. Foi quem aprendeu a ler, foi esta senhora que ensinou Samora Machel. Era freira, estava em Lourenço Marques, na altura, Lourenço Marques, agora Maputo, não é? E o Machel foi aluno dela. Eu até gostava de Samora Machel, era engraçado. Esta senhora daqui da Estela, portanto, que ensinou a ler e a escrever, a fazer a 4ª classe ao primeiro Presidente da República de Moçambique. É uma coisa espantosa, não é? E ficaram ligados. Ela correspondia-se com ele. É uma coisa, quer dizer, apesar dessas coisas todas, ela mantiveram boa relação. Sendo freira e ele sendo lá daquelas ideias todas. E ela já morreu depois de 25 de Abril? Sim, já. Ela morreu não há muitos anos. Olha, morreu pouco no ano antes de inaugurar ali a estátua do Bispo. Não há muito. Eu acho que o meu pai estudou e trabalhou ao mesmo tempo, não foi? Para tirar o curso foi a trabalhar, não foi? O seu pai trabalhou na Câmara de Porto. Trabalhou na Câmara de Porto. E depois, onde conheceu minha mãe. Depois trabalhou no Banco Espírito Santo, na Avenida dos Aliados, quem desce, depois do Comércio do Porto, lá direito. Depois mudou, depois saiu, montou uma casa alemã, teve uma casa alemã também, se calhar antes do curso. Sim, não é? Exatamente. Depois montou um escritório de contabilidade, de contabilidade, ou uma coisa qualquer assim e tal. Mas era um indivíduo com um interesse, agora, pouco falador. Quando foi nesta coisa de se fazer uma rua, justamente com o nome dele, foi justamente a sua mãe que se... Ele também, é evidente, mas ela é que se mexeu muito, por uma razão, até porque os terrenos onde essa rua ia continuar eram dela, ou da família, não é? Sim. E, portanto... E agora se alargou mais um bocado, deu-se mais uns metros largos de terreno, de graça, para alargar mais um bocado. Foi, eu sei. E a coisa esteve quase conseguida, nós chegámos, inclusivamente, a fazer uma exposição, a justificar e a pedir. Só que a Câmara de Porto, na altura, coisa socialista. Não, mas o que eu estava a dizer, eu tenho a ideia que o meu pai, portanto, que
tirou o curso e estudava ao mesmo tempo, não é? Não foi, justamente. Nem demorou mais anos a tirar o curso, parece que fez o curso nos seus 4 ou 5 anos, não é? Exatamente. E estudava e trabalhava ao mesmo tempo, não é? Exatamente. Eu acho que não falhou ano nenhum. Aliás. Sei que é um bocado difícil, não é? Estudar e trabalhar. Sim, é difícil. Era amigo de um... E nem havia os meios que há agora, Pois não é? não. Mas foi. E o senhor Eiras trabalhou na Sapete, foi? Trabalhei depois. Eu trabalhava na Rádio Triunfo. Rádio Triunfo. Que era Agora conta a sua história de vida. A sua história, está bem interessante. Era Conta a uma... sua história de vida desde a ida para Lisboa. Era em miúdo. Conta isso, conta. Eu nasci em 1931. 31. Portanto, fiz a instrução primária aqui na Estela, não é? Aos 11 anos fiz a 4ª classe, éramos 5 rapazes, nenhuma rapariga. As escolas também eram separadas. Rapazes, raparigas. Fiquei distinto. Enfim, escrevi ao meu tio que estava em Lisboa, o Dr. Gomes dos Santos e oficial do Exército, para se me arranjava um emprego em Lisboa. Eu não queria ficar. Nós éramos 8 irmãos. O meu pai morreu num acidente e eu ia com ele, um carro de sargaço, que carregámos na Póvoa, em frente à esplanada do Carvalhido. Antigamente aquela avenida marginal, aquilo eram tudo muros traseiras das casas principais da outra rua por dentro. Quer dizer, não havia nenhum prédio de moradias com a frente para a praia. A frente era numa rua, a Rua da Praia era uma rua de terra batida, e com portões, e depois os pescadores guardavam ali o sargaço e essas coisas todas, não é? E nós fomos no dia 13 de março de 1943, com o meu pai, com um carro de bois e com uma criadita que carregaram um carro de sargaço, que foi carregado, o sargaço era um adubo muito bom para as terras aqui da areia, dos Sais Campos de Maceira. E carregámos o carro mesmo em frente à esplanada do Carvalhido. E aquela esplanada que há, não é? Mais ou menos a meio da avenida. Mais ou menos a meio. E o carro era muito alto, amarrado com as cordas e tal. E depois viemos, e ao chegar onde é hoje o campo de futebol, era uma rua de terra batida. E numa cova o carro virou. E eu e o meu pai íamos ao lado, ficámos ambos debaixo do carro. E ele ficou preso e morreu asfixiado por outro. E eu fiquei preso pelas pernas, mas safei-me. E a mocinha que ia a criar, que ia chamar as vagas, a gritar aos gritos, não havia casa nenhuma ali. A casa mais próxima era muito longe dali, onde hoje tem uma praça, que tem uma estátua ao Santos Graça. Era a primeira casa, que era uma escola que havia aí, era a primeira coisa. Primeiro que aparecesse alguém, 13 de março, à noitinha, escuro, não havia luz elétrica, não havia nada ali. Primeiro que aparecesse alguém foi uma tragédia também. Nós gritámos. Depois, é claro, o meu pai, depois apareceu gente, vieram e tal, mas era tarde, foi levado para o hospital, e ao chegar ao hospital, estava dirigido por freiras, na altura, umas irmãs, um cadáver, e foi para a casa dos mortos. Como se estivesse morto, e estava morto, infelizmente. Infelizmente estava morto. E nós viemos aqui para a Estela, eu, depois com a Edith e tal. E foi, digamos, uma coisa que marcou muito. Isso foi em que anos? 1943. 43. Depois, não, a morte do meu pai foi em 40. Em 40. Em 43 eu depois fui para Lisboa. E, entanto, eu escrevi ao meu tio, que estava em Lisboa, para me arranjar um emprego. E ele, com 11 anos. E ele arranjou, e eu fui para como grume do Hospital da Venerável Ordem Terceira de São Francisco da cidade, que ainda existe, é pegado ao Teatro São Carlos, na rua Serva Pinto, número 7, ao Teatro São Carlos, e o prédio logo a seguir é um hospital, é o Hospital da Ordem Terceira de São Francisco da cidade. E o meu emprego foi atender os quartos, tinham a campainha, e no corredor tinha o número do quarto. Quando tocava um doente, tocava a campainha, eu via qual era o número e ao quarto que o doente queria. E ele era, olha, dê-me a arrastadeira, dê-me o urinol,
acenda-me o cigarro. Era isto em 1943. Vai-me comprar cigarros. Vai chamar o enfermeiro. Os recados. Dê-me o Arenol, dê-me a arrastadeira, aquelas coisas todas. O meu primeiro emprego foi assim. Estava numa coisa, tinha o número dos quartos, tinha muitos quartos naquele corredor, uma coisa enorme. Então, depois ainda tinha outra coisa, essa que mais me custava. Morriam, quando no hospital morre muita gente, não é? Idosos. E normalmente eram famílias de longe, ou do Alentejo, ou de Beja, ou de Viseu, de qualquer sítio. Primeiro que vi essa família, o cadáver não podia ficar sem estar alguém à beira dele. Então havia a casinha dos mortos. A casinha dos mortos tinha um sítio onde ia para lá o cadáver embrulhado num lençol. E tinha de estar um empregado ou uma pessoa à beira do cadáver ali. E aqueles enfermeiros e aquela gente mandavam um miúdo. Eu muitas vezes fui companhia de cadáveres. Foi a coisa que mais me custava, estar à beira de um morto ali. Até que depois, quando vinha a família, entregava o cadáver à família, pronto, lá ia aquilo. Mas esse período era muito complicado, quer dizer, uma coisa foi o que mais me custou. O empregado do PBX. O PBX eram os telefones, com aquelas cabilhas, naquele tempo, cada cabilha, cada quarto. Era muito mais interessante, mas muito complicado, basta-me enganar numa cabilha, o telefone ia parar a um sítio errado e eu via o raspanete do médico ou das pessoas e tudo mais e tal. Mas de tal maneira me foi portando bem que depois fui como auxiliar da secretaria. Ei, que maravilha! Aí já tinha menos horas de trabalho, já não tinha que estar logo desde as 8 até às 8 da noite. Eu também dormia lá no hospital. Quer dizer, tinha cama e mesa. Quer dizer, o meu tio arranjou-me isso. Poupava, não é? Era na altura. O que era o meu quarto de dormir era nas águas furtadas em cima, no último piso, aquela inclinação do telhado, e a minha caminha ali, se eu me virasse muito, batia com o ombro, não é? Uma coisa engraçada. Mas tinha o meu quartinho, estava tudo bem, comia lá no hospital, tudo. E uma coisa curiosa, em 1943, 44, 45, tempo da guerra, batatas, nem vê-las. A gente passei semanas, meses, quase sem provar uma batata. E eu dizia assim, olha, os meus irmãos e a minha gente lá tem tantas batatas. E aquilo, mas na altura havia dificuldades, quer no transporte, quer na venda. A única coisa que nunca faltava era o peixe. A zona de Lisboa tem o Rio Tejo, portanto, ali não havia problemas nenhuns com a gente comia peixe ao meio-dia, peixe à noite, peixe ao meio-dia, peixe à noite, peixe. Mas olha, não me cansei de peixe, que ainda hoje eu prefiro o peixe. A carne era rara, porque havia, lá da Espanha, havia, até a Guerra Civil de Espanha tinha acabado, mas havia problemas de não havia. Da parte do Atlântico, havia os submarinos alemães, submarinos ingleses, portanto, era um problema muito grande. O período da guerra em Portugal foi muito difícil. Eu nem imagino o que se passou. As dificuldades, quer dizer, sendo aqui da aldeia, não me faltava nada, desde as batatas, as couves e tudo, e a coisa da família foi para Lisboa. E a minha ideia era, à espera dos 14 anos, para me matricular no curso noturno da Escola Veiga Beirão, que era uma escola pagada no Lar do Carmo, pagada às ruínas do Convento do Carmo. Havia ali uma escola comercial com curso noturno, mas tinha de ter 14 anos. Eu estava todo entusiasmado à espera dos 14 anos para me matricular no curso noturno. Eu escrevia à máquina, tudo mais, quando fui para o escritório, não tinha problema nenhum. E é uma coisa até que me espanta. No escritório, lá da coisa, tinha o teclado nacional. O teclado nacional foi uma imposição que o Salazar fez, as máquinas de escrever ter H. César, era uma teclado. Acho que se importavam, até o teclado inglês, Azertiope. Ora bem, e eu no escritório do meu tio tinha a máquina do Azertiope, escrevia. Lá onde eu estava, na ordem terceira, tinha o teclado nacional H. César. E como é que eu não me enganava? Quer dizer, de um lado ou no outro eu escrevia com velocidade que era numa canota. Hoje não era capaz de fazer isso. O teclado, as letras estão em sítios diferentes, não é? É uma coisa espantosa, mas é verdade. Mas, entretanto, o meu tio, nós acampávamos, ele era líder dos campistas, dos escoteiros e tal, todos os fins de semana sempre podíamos vários acampamentos. O último acampamento
digamos, o que mais me recorda, foi à beira do Estádio Nacional. Estava em construção ainda, e mesmo ali ao lado, no mesmo terreno. E depois até assisti à inauguração em 10 de junho de 44, a inauguração do Estádio Nacional. Houve um desafio, além de coisas de ginástica, na primeira parte, presidiu o Carmona e o Salazar, os mais ali, entre eles ali. O Estádio Nacional ainda hoje tem a mesma configuração, não é? E ele depois terminou com um desafio entre o Benfica e o Sporting. E o Sporting ganhou. O Sporting ganhou 3-2. Eu, é claro, fiquei sportinguista. Rapaz, eu nunca tinha... Naquele tempo nós aqui não jogávamos futebol, que não havia o que há hoje, nós aqui os miúdos, as bolas de trapo, mas não havia nada de coisa. Mas não tinha clube, não tinha nada. Naquele dia havia aquele desafio maravilhoso, o Sporting ganhou, foi sportinguista. Mas é coisa curiosa. Mas, entretanto, o meu tio adoeceu, nós tínhamos planeado um piquenique em Cascais. Estava aqui da Póvoa um irmão do Agonia da Clipóvoa, que o meu tio tinha auxiliado a entrar para a Marinha e estava a fazer um estágio na Marinha de Guerra. Morreu aqui há uns anos como meio sargento já. E tínhamos planeado fazer um piquenique a Cascais. Um grupo, mas, em que eu ia com esse meu tio e essa coisa. De manhã, ele sentiu uma dor muito grande e foi a peritonite aguda. Foi para o Hospital da Estrela, ele era militar, foi operado, mas ao fim veio a septicémia, ao fim de 8 dias morreu. Morreu, claro, mas eu estava empregado em Lisboa, tinha um emprego efetivo, estava tudo lá no hospital, tudo bem, mas acontece um pormenor muito curioso. Vai ao funeral do meu tio, uma irmã dele, tia minha, tia Maria Mandim, que era aqui professora e tal. E ficou hospedada na casa do comendador Araújo, que é um comendador muito rico da zona de Manaus, então tem aqui um prédio e tal. Fiquei lá hospedada e a mãe a dona da casa, já é uma senhora idosa, a dona Madame, como se chama, Adelaide, dizia: "Oh, Maria Mandim, vá ao pequeno embora para a Estela, porque se ele ficar aqui em Lisboa estraga-se." Eu que tinha saído daqui desta miséria, deste trabalho, não queria fazer agricultura, aquela coisa, tinha uma carreira já orientada, estava à espera dos 14 anos para ir para a escola comercial, com as coisas todas encaminhadas, mas ela não era por mal, porque ela era uma pessoa riquíssima, e portanto não estava a ver, se o miúdo ficar aqui em Lisboa, ele estraga-se. E a minha mãe, a minha tia, escreveu à minha mãe a dizer: "Olha, a Dona Maria Adelaide recomenda que o Alberto regresse aí para a Estela. Ele não quer ir, mas o que é que devo fazer?" E a minha mãe escreve à minha tia a dizer: "Olha, faz o que achares melhor." A insistência da Dona Maria Adelaide foi tanta: "Leva o pequeno embora." Tive de ir embora. Eu, essa idade não riscava nada, tive de vir embora. Assim, se interrompeu uma carreira, depois teve outros rumos, mas quer dizer, foi isto nunca mais esquece. Isto nunca mais esquece, não. Nunca mais esquece. Depois foi estudar para a Póvoa. Depois até, claro, quando vim, claro, o Liceu Velho eram dois bairros de pescadores, à saída da Póvoa para a Vila de Conde, lá do lado direito, aquele conjunto de casas de um bairro económico que havia ali a antiga fábrica do gás. A Póvoa de Varzim teve, no princípio do outro século, gás para as casas. E então havia essa fábrica do gás, que em 1925 deixou de funcionar, depois o Liceu, entretanto, foi para lá. Ora bem, eu fui lá à secretaria dizer: "Olha, queria me matricular aqui no Liceu, quero estudar." E o funcionário do Liceu, da secretaria, era um filho do Dr. Vasco Calafate, era o João. Eu disse: "Olha, tu aqui no Liceu já não podes entrar, tinha de ser até aos 13 anos. Já tens mais, já não podes entrar. Mas tens uma solução. Vais para a escola comercial, tiras lá na escola comercial, e as cadeiras que são diferentes das do Liceu, vais ao Colégio do Nuno, na Praça da Almada, e portanto no fim do ano fazes a transição do ensino técnico para o ensino inicial, já te podes depois seguir o curso do Liceu." E assim fiz. De maneira que fui para a Póvoa, fui para casa, a morar na casa dos pais do Dr. Jorge Barbosa, que era uma família muito amiga minha,
da minha família, de maneira que de manhã ia à escola comercial, os cursos do primeiro ano, e as cadeiras que não eram comuns ia ao liceu, ao Colégio Dom Nuno, na Praça da Almada, que já não existe, que infelizmente já acabou. E no fim do ano fiz a transição do ensino técnico para o ensino liceal. E correu muitíssimo bem, claro. Fiquei logo... Mas queria-me depois matricular no liceu, mas passava da idade. De maneira que a solução foi seguir o curso do liceu, mas no colégio, no ensino particular. Matriculado no liceu, mas ia fazer exames. Ao fim do ano ia fazer exames e as notas iam, naquele tempo era assim, tudo mais está. Tem até a caderneta escolar, isso tudo está. É assim foi. Mas como eu precisava de viver de dinheiro, empreguei-me na altura no patronato. Eu até lhe vou oferecer o livro que tem ali. No patronato como chamava-se cartorário gerente, quer dizer, era o responsável pela escrita, pelas coisas todas do patronato. Como eu tinha já uma certa experiência em de Lisboa, apesar de ser ainda novo e ter poucos estudos, mas já tinha uma experiência dessas coisas, foi fácil. Estive aí até para a tropa, portanto, no patronato de São José, que já não existe, durou 40 anos, ao fim de 40 anos acabou. Eu publiquei um livro que vai sair agora, no dia 9 de abril, na biblioteca, no museu, às 5 da tarde. Vai ser lançado, já combinei com o vereador, o doutor Diamantino, vai ser nesse dia. É uma palestrazinha que eu fiz sobre a história dessa instituição, porque é a única instituição na pobre, que existiu, que não tem sequer memória, não tem nenhum livro escrito, nem nada, e agora isso fica uma memória futura, fica isso a fazer. Eu depois vou-lhe oferecer um desses livros. E, entretanto, vou para a tropa, fiz a tropa em Lisboa, em Caçador 5, hoje é uma faculdade, é um prédio muito grande, que há em Campo Livre, enorme, por trás da cadeia, daquela cadeia principal que há em Lisboa, é aquela cadeia muito conhecida que tem ali ao fundo do Parque Eduardo VII, fim do Parque Eduardo VII, tem um prédio enorme, por trás disso era um antigo colégio dos jesuítas. Agora é uma faculdade, mas foi um antigo colégio dos jesuítas, depois foi um quartel Caçador 5, que era um quartel muito ligado ao regime, até se constava na altura que havia um túnel, e que havia lá uma porta esquisita, e esse túnel que ia dar ao Palácio de São Bento, onde morava o Salazar e tal. Isso não sei se era mais línguas, se existe o túnel, eu acho que o túnel existe, mas não seria com essa finalidade, porque é anterior a Salazar, não é? Mas se dizia que era, se houvesse alguma coisa, Salazar fugir por esse túnel e refugiasse nesse quartel. Porque era um quartel muito ligado ao Estado Novo. Porque o comandante do quartel, o Coronel Ribeiro Casais, era da zona de Vigeu e falava assim. Lembro-me desse pormenor. E não me recordo, no dia 10 de junho de 1954, 54, agora 54, no juramento de bandeira, o Coronel Ribeiro Casais, que era o Ministro da Defesa e do Exército, estava aí a presidir e tal. E nós ali, o batalhão todo, em sentido, ali na coisa, num dia de calor, e ele a fazer um discurso muito demorado, e era com esta pronúncia dele. Salazar é uma bênção de Deus a Portugal. Isso nunca mais. E repetiu isto, e nós ali em sentido, com calor, até houve 2 colegas que desmaiaram e caíram, porque tinha de estar em sentido. E o homem fazia um discurso tão demorado, inflamado, que ele vivia mesmo, ele era o Coronel Ribeiro Casais. Depois ele foi para a Índia, é engraçado. Mas esta coisa, esta pronúncia que ele tinha, a moda de Vigeu, nós censurávamos, Salazar é uma bênção de Deus a Portugal, e repetia aquilo, e nós ali em sentido. Enfim, são destas coisas que se esquecem, não é? Lá cumpri o meu serviço militar, estava já com a ideia de continuar com os estudos, mas entretanto acabou o tempo militar e vim para outra vez, concorri ao Banco de Portugal, concorri ao Banco Inglês, concorri ao Banco Ultramarinho, concorri ao Banco Borges. Era difícil naquele tempo de arranjar um emprego, mas consegui fazer esses exames
e estava na Póvoa à espera de ser chamado, e sou chamado para o Banco Inglês de Lisboa. E no correio que trouxe essa carta, trouxe uma outra carta no dia seguinte, do Ministério do Exército, a dizer que eu tinha sido mobilizado para a Índia. Foi quando o Nehru fez aquelas invasões todas. Tendo eu já cumprido 2 anos de vida militar, já estava na disponibilidade, veio uma carta porque o meu batalhão, esse coronel que agora falei, ofereceu o batalhão para ir defender Goa. Quer dizer, não foi uma mobilização, foi o quartel em peso. Portanto, a gente que pertencia àquele quartel, quer os do quadro, quer os milicianos, foram chamados. Ora, lá fomos, lá foi então todos. E tem piada que é isto, no dia em que eu vou para Lisboa, enfim, para me apresentar no quartel, vou também ao banco onde tinha chamado. E era o Banco Inglês, e eu lá mostrei a carta da tropa, do Exército, e o gerente disse, olha, quando vier, se vier, este se vier ainda está aqui, quando vier, se vier, apresente-se. Mas disse, agora, como é que eu vou ter que... Se vier, felizmente vim. E com pormenores muito curiosos. Na ida para lá fomos num barco, o Kwanza, que foi mobilizado como... O Kwanza era um barco que tinha sido arrastado por Portugal, era um barco inglês que estava nos portos de portugueses quando foi em Portugal, quando foi da Guerra de 14. Na altura, mobilizaram e ficou nosso. E deram o nome do Nyassa, do Kwanza. E vamos então a caminho da Índia, pelo Suez. E ao chegarmos ao Egito, no dia em que lá chegámos, ao largo, que lhe calhou nesse dia de o governo da União Indiana cortar relações com Portugal. E entregou a relação diplomática ao Egito. E Portugal entregou a relação diplomática ao Brasil. Como o barco que nós íamos era um barco de transporte de tropas, quer dizer, embora fosse não era um barco de guerra, mas é transporte de tropas e tem aquela flâmula, os barcos de transporte de tropas têm uma flâmula que é 2 tirinhas, uma verde e outra vermelha, muito compridas. E no pau da bandeira vêm aquelas 2 coisas. Aquilo é a flâmula de guerra, quer dizer, aquele barco é considerado como um barco de guerra. Como era um barco de guerra e havia corte de relações, o Egito não deixava o barco passar. Houve umas negociações muito demoradas. Portugal tinha um cônsul honorário em Porto Said, que era um francês, e o homenzinho vinha num barquinho negociar com o comandante. Nós estávamos ao largo, não estávamos em águas territoriais egípcias, estávamos ao largo. Vinha negociar para cá, para lá, quer dizer, até nem era por rádio aí, pessoalmente. E a gente ali à espera, tivemos ali 2 dias ali à espera, até que finalmente as negociações correram bem e o governo egípcio deixou o barco seguir. Entretanto, fomos ainda à terra nessa tarde e depois o canal de Suez é um canal bastante estreito. Tem mais ou menos a meio, a larga faz um lago que é para se cruzar os comboios de barcos que vêm do Mediterrâneo com os comboios de barcos que vêm do Índico. É aí que cruzam-se, porque fora desse sítio não se podem cruzar porque não tem largura. Nós éramos o 18º barco que ia naquele sentido. Não é? Quer dizer, ainda me recorda que no Jornal de Bordo, foi na altura em que se suicidou o presidente do Brasil, Getúlio Vargas, que era um presidente do Brasil muito conhecido, e depois naquele Jornal de Bordo, não me recordo de ler isso, suicidou-se o presidente do Brasil. Bom, chegámos ao Suez, também saímos, tudo mais, e vamos então depois pelo Oceano Índico para Goa. Em Porto Morungão, mas depois fomos para Velha Goa. Velha Goa fica mais ou menos a 7 ou 8 quilómetros de Panjim. Era uma cidade extraordinária, a Roma do Ocidente, cheia de ruínas, mas no século XIX houve uma peste, século XVIII, finais do século XVIII, princípios do século XIX, uma peste e a população teve-se de deslocar em peso para a beira-mar, que é Panjim, que é hoje a capital. E Velha Goa, com dezenas de conventos, de igrejas, de casas, ficou abandonada aquele tempo todo. E nós fomos instalar numa dessas ruínas, que era o Convento de Santa Mónica. O Convento de Santa Mónica era um
um misto de Mafra e Escorial, uma coisa enorme, em ruínas. Foi aí nós nos instalamos como batalhão e estivemos esse tempo todo. E aí criámos uma conferência de São Vicente de Paulo, fizemos muitas coisas e tal. E o tempo andou, felizmente correu bem, eu comandava o pelotão de sapadores e andava mais ou menos na fronteira, onde havia postos da Guarda Fiscal, fazer uma rede de arame farpado, este formato, não é? 15, 20 metros do quartel, para poder a Guarda Fiscal estar lá, e cortámos aquelas árvores todas para se houvesse alguma coisa não indiana, elas poderem-se defender. E, digamos, mais de 20 postos que fizemos isso. O Forte da Aguada, que é um forte muito conhecido, hoje é um hotel de luxo, era uma prisão, onde estavam os presos políticos e tudo mais. Nós, em cima das fortalezas, pusemos uma rede de arame farpado. Ainda tenho fotografias tiradas nessa posição. Em toda a fortaleza, enorme, no alto dela, por cima, para não haver assaltos, uma rede de arame farpado. Coisa curiosa, que o meu pelotão fez tudo isso. Para nada, não? Mas essas são as coisas. Bem, o tempo passa-se e quando viemos embora, tinha havido a Guerra do Suez e o Suez estava entupido. Mas nem que podermos de vir outra vez para o Suez, tivemos de ir pelo sul da África. Aí já foi no Niassa, já era um barco melhor, era um barco moderno, tudo mais. E teve uma vantagem de conhecer Lourenço Marques, que era em Moçambique, hoje Maputo, e tivemos aí 2 dias. Depois viemos para o sul da África, parámos no Lubito, e uma coisa engraçada, no Lubito, engraçado, no Lubito também estivemos lá mais de um dia, e eu tinha escrito para uns conterrâneos que estavam em Nova Lisboa, o Ambo, que foram de carro do Ambo para souber em que dias é que o Niassa chegava a me visitar. Foi o Sr. Faria, que foi aqui presidente da Junta mais tarde, que estava na altura em Angola, o irmão dele, o Ezequiel, que era o pai do Ezequiel, que é um médico que tem ali um consultório à beira da Escola dos Chininhos. O Sr. Joaquim Pontes, que era um indivíduo, um empresário extraordinário de hotelaria, foi seminarista em Braga, nos missionários. Foi para Angola como missionário, mas não padre, mas quer dizer, mas com muitos estudos, mas como irmão, tudo mais, depois lecionava e tudo mais. Mas, entanto, saiu a bem com a igreja, casou e montou um colégio, montou um restaurante famoso, hotel e tal. Com ele, portanto, vieram todos despedimos. Ainda me recordo aquela permanência, portanto, em Benguela, no Lubito, nunca mais esquece, quer dizer. E fiquei de tal maneira depois ligado, depois viemos para o Funchal e Lisboa, mas fiquei de tal maneira ligado à África, que eu na altura quando vinha, agora o que eu vou fazer? Entretanto, lá em Goa, provei para ter a carta de condução de pesados, para poder, sei lá, vou ser chofer ou qualquer coisa, tirei as 2 cartas, tirei tudo. Mas, felizmente, ao chegar a Lisboa, visitei o Monsenhor Lopes da Cruz, que era o fundador da Rádio Renascença, e depois, mais tarde, também foi um dos da televisão, que era meu familiar do lado da minha avó. Ele é natural de Terroso e está sepultado em Faria. Era o dono da Rádio Renascença, o fundador e muitas coisas e tal. E só quando eu chegou, aguardou a minha coisa, convidou-me para trabalhar na Rádio Triunfo, que era uma empresa editora disso. Eu, portanto, vinha sem horizonte, onde é que eu agora vou trabalhar, vou emigrar, vou para o Brasil, não sei para onde. Pronto, fiquei convidado para a Rádio Triunfo, assim foi que comecei, onde estive 25 anos. E essa Rádio Triunfo já não existe. Em que consistia? Olha, aí encontrava o Artur todos os dias, porque era naquele prédio do Café Capitólio, à beira dos Chinianos, ali ficava a sede do Futebol do Porto, naquela reentrância onde paravam os autocarros, era a sede do Futebol do Porto. Depois tinha o grande Clube Chinianos, que era uma coisa enorme, que eu me fiz sócio e tudo mais. E o prédio da esquina, o primeiro piso, era o escritório da Rádio Triunfo. Tinha lá até uma grande placa, RCA, que nós representávamos, entre outras coisas, a marca RCA, de rádios e disto.
E pronto, estive aí, portanto... Isto era a nível nacional, a Rádio Triunfo era a nível nacional. A Rádio Triunfo era... Não, é discos. Não, Discos. não percebo. Era discos. Discos. Tinha o nome de Rádio Triunfo, mas não tinha nenhuma rádio. Era editora de discos fonográficos. Discos, portanto, na altura eram os discos de 78, depois veio os discos de 45, 33 e 1/3, os postais discos, depois havia as cassetes, as fitas cassetes, os cartuchos, toda essa evolução que a coisa teve. Pois era a editora, tínhamos muitas marcas, a mais importante era a Melodia e a Alvorada. Tinha até um grande letreiro que dizia Melodia. Portanto, éramos a nossa... Ao fim de 25 anos, sou convidado para o Casino da Póvoa, quer dizer, eu fui um dos fundadores da Sopete, quer dizer, criou-se uma empresa para concorrer ao jogo. E eu fui um dos que entrei, eu, os meus irmãos e muita gente aqui da Estela, todas as freguesias, era uma sede anónima. E, a certa altura, sou convidado para vir para dirigir o casino. Claro, eu vim para a Póvoa, uns tipo também outros 20 e tal anos à frente do casino, na parte do jogo. Quer dizer, era diretor do casino, mas especialmente da sala dos jogos. Aí onde a atividade discográfica e a atividade, digamos, do casino. Na atividade discográfica, muito intensa, porque fizemos imensas gravações desde a Amália Rodrigues, tantos artistas, quer dizer, ranchos folclóricos, etc. Quer dizer, imenso. O catálogo da Alvorada é um catálogo, e da Melodia é uma coisa imensa. Madalena Iglesias, não me recordo, Madalena Iglesias era órfão de pai e veio, era ainda menor, quando veio apresentar-se com o padrasto para gravar e tal. Neste momento, a filha cara dela também já morreu. Com a Amália Rodrigues, tínhamos 35 trechos gravados com a Amália e tal. Houve até uma questão muito complicada, porque a Amália, a primeira gravação que fez foi no Brasil. Ainda não era conhecida, mas foi atuar no Brasil e gravada lá, pela marca Copacabana, que é uma marca importantíssima. E que depois a Rádio Triunfo também representava marcas estrangeiras, inclusivamente essa. E fizemos muito discos da Amália, vendemos imensos discos da Amália. Mas, entretanto, a Amália tornou-se famosa e o Valentim de Carvalho, que era uma editora de discos famosa que havia em Lisboa, e ainda existe, embora já não é da família, as coisas levam as voltas que levam, e ela gravou. E gravou os mesmos trechos que tínhamos gravado no Brasil e que nós representávamos aqui. Ora, não podia haver o mesmo trecho para o mesmo artista, por um lado por causa dos direitos de autoria, dos direitos royalties do artista, etc. Mas não é que houve uma questão muito complicada e veio um indivíduo do Brasil cá de propósito e eu vou ao Brasil lá de propósito para solucionar o problema. E solucionou-se. Quer dizer, bem, fez-se um acordo entre a Copacabana e a Easy Master Voice e, portanto, passou a circular os mesmos trechos, embora em gravações diferentes, porque em anos diferentes, a técnica de gravagem vai melhorando com a aparelhagem, não é? Mas que é engraçado, portanto, havia em simultâneo da mesma artista com marcas diferentes e tal. Eu passei por isso tudo, quer dizer, foi uma vida de trabalho. Acha que valeu a pena arranjar ali os moinhos ou o que é que acha daquilo? Acho sim, eu sempre apreciei e sabia que o Artur... Gostava daquilo, também gostava daquilo. Que não nos queria demolir nem vender, como aconteceu com muitos outros. Não? Sim. Inclusive aqui na Estela havia... Olha, aqui na Estela havia, ali onde há aquela escola, havia ali 2 moinhos. Foram demolidos para fazer a escola. Não foi para fazer a escola, que eles já estavam em ruínas, não é? Havia na praia 2. Onde hoje está o campo de golfe. Está lá um, mas é uma imitação, quer dizer, era uma ruína que foi restaurada. Para a habitação. Lá havia 2, quer dizer, mas não funciona, não tem, é só repete. Na Apulia há uma série deles, havia imensos e tal. E na Baix eram esses ali os de Junqueira, que eram muito conhecidos. E agora, em Aveiro-Mar, eram junto à praia? Também foram. À beira da casa daquela escritora... Luísa da Costa. De Luísa da Costa, não é? E depois aí, ao longo da costa, tem imensos moinhos O meu pai também sempre gostou daquilo, sempre gostou do... O meu pai chegou a moer dentro dele. Quando moía, o meu pai dizia que chegou a moer dentro dele. Parece que estudava e moía ao mesmo tempo.
dentro daquilo. Mas eram moinhos muito estimados e tal. Aqui na Estela havia naquele tempo as azenhas, no inverno a água, e no verão o vento. Era o vento. Era a forma de poder fazer o pão, fazer as coisas todas. Nem todos os sítios têm as duas possibilidades, de água e vento, não é? Não há muitos sítios assim a ver água e vento. O vento é mais no litoral. Sim, e a água é mais no interior. Aqui as duas coisas é bom. Mas eram moinhos muito curiosos. Eu não sei se foram filmados. Tenho uma ideia que já houve há muitos anos que houve alguém que quis filmá-lo. Já de haver um filme qualquer, não sei na posse de quem, de algum amador, que terá filmado os moinhos da Junqueira, os moinhos de Joia, não é? Como é que chamavam na altura? Nós éramos os Joias. Por acaso, o termo já era mais dos seus primos, julgo eu, que eram primos. Porque eu tinha uns sócios, que era, como se chamavam outro indivíduo, que também foi da Junta de Navais, que tinha interesse nos moinhos. Não me recordo. Havia um senhor que fez parte da Junta. Da Junta era o tio Abílio. O tio Abílio foi da Junta de Navais. É isso, é esse. Sim. Foi da Junta. Recorda muito bem disso. Mas a nossa azenha mandava a farinha para a Póvoa, ou não mandava? Mandava, tem a impressão que sim, não sabe disso, já não se sabe. Eu tenho a ideia que a parte da farinha da Póvoa vinha ali de eu cheguei lá a ir uma ocasião, por curiosidade, que nós moíamos aqui no Outeiro, havia aqui o alfaiate, assim se chamava. Este saber da escola, onde era a escola? Tinha uma azenha que ainda está, que tinha uma coisa curiosa, azenha d'água, mas tinha para serrar tábuas. Aqui? Sim, ainda existe, porque não funciona, que está aí. Ainda existe. Eu disse até já ao Presidente da Junta, que até era interessante, existe, no lugar do Outeiro, é perto daqui, num terreno mais baixo, a água do Rio Alto. Quer dizer, há um desvio que fizeram para essa azenha, e a azenha, além de ter coisa de moer o milho e o trigo e o centeio, tinham um charriot para fazer tábuas. A minha mãe, quando fez obras na casa, os pinheiros eram das nossas bolsas, e fomos no carro de bois levar lá os pinheiros, e foram nessa azenha, tinham um chá comprido, para fazer as tábuas e os caibros. Talvez seja isto que o Sr. Eiras diz faz sentido com aquela relação dos moinhos de Navais de 1841, sim. onde se declara que em Navais não havia nenhuma máquina de serrar. Portanto, ou seja, havia só a questão da moagem, exato, mas não esse. Não, esse. Aqui na Estela já havia, portanto, essa relação fazia menção desses dois onde a gente está a morar, em Segurico de Baixo, ainda existe lá foi recuperada lá uma serração de madeiras já moda antiga. E faz serração e faz mesmo portanto, a limar as serras, lima a serra tudo hidraulicamente. Isto está tudo a funcionar. Foi tudo restaurado pela Câmara. Mas, e lá, era uma zona antigamente que havia muitos carvalhos e tudo, e para o vinho do Porto as pipas saíam dali de Segurico, saíam muitas pipas de vinho para o vinho do Porto, ali de Segurico pelos barcos e pelos carros de bois, até a Vila Nova de Gaia, vinham dali de Segurico. Mas ele, por exemplo, para serrar as tábuas, por exemplo, em Laúmes havia uns serradores. O que é que faziam? Punham 2 troncos de pinheiro assim, na outra ponta outros 2, e punham, depois o pinheiro que queriam serrar em cima disso. E umas serras muito compridas estavam um em cima e outro em baixo, a puxar a serra. E aqui riscavam aquilo com um fio, com tinta preta, e portanto a serra era por aquele fio fora. Portanto, estou mesmo a ver, era miúdo, muito bem, um em cima e outro em baixo, umas serras muito compridas, naquela posição, era assim que se fazia. E a azenha daqui tinha serração, já promovido pela água, e moinhos, mas aqui havia várias azenhas. Ainda existe uma ali à beira da Capela de Santo Tomé, que a Câmara agora comprou,
É assim? Tá, mas não, é claro, parece que o dono tinham vendido já os Armazém, é? Tem só, para já, acho que é só o edifício. É mesmo aquela casa mesmo pagada à Capela de Santo Tomé. Havia esta da Serração no lugar do Outeiro. Havia uma outra no lugar do Outeiro, perto de Laúndes, que foi demolida. E há ainda uma, à beira do Parque Campismo. Mesmo à entrada do Parque Campismo, que agora é uma casa particular, foi comprado muito fora, era também um moinho de uma azenha de moer. Que era muito curioso, não é? Tudo isso. Hoje é tudo diferente, hoje, com a eletricidade e com as coisas todas não tem nada a ver. Naquele tempo era mesmo, é o caso dos moinhos de Laúndes, de São Félix, também tinha 5 moinhos, todas as coisas e tal. Hoje são vivências apenas. Sim, só há um que ainda está mais ou menos original, mas não funciona, não é? Não, o resto já está tudo transformado, não é? Então, o a seguida está original, quem o fez foi o meu avô de lá. A minha mãe era de Lourdes. Aquela casa da Quinta à beira da Igreja Matriz de Lourdes é uma casa muito comprida, grande, parece um convento. É a casa da minha avó materna, a casa onde a minha mãe nasceu. E um dia eu passei a miudinho, na nossa casa, quando nascia o mais novo, por causa da mãe poder alimentar, iam para a avó. Como a avó era uma casa rica, era uma casa melhor, com mais gente, e era para lá que ia. Onde é que eu fui? Quando nasceu a minha irmã, fui para lá até vir para a escola primária. Portanto, estive lá na casa da minha avó. E então, na altura, nós tínhamos lá, nessa Quinta de Lourdes, a azenha de água. E como há um desnível do terreno, é uma coisa curiosa. A azenha do terreno mais alto funciona com um sistema assim. O desnível do terreno, a outra azenha funciona com as coisas assim, quer dizer, duas azenhas com a mesma água, a beira uma da outra, mas dado o desnível do terreno, uma funciona com rodízio assim, e a outra, uma coisa muito curiosa. Sim. E esse no moinho de Laúndes. Em 1904, quando estavam a fazer, apareceram as células arrecadas de Laúndes, que estão no Museu Soares do Rei, no Porto. São famosas. Estavam dentro de um vaso de barro, tem as argolas, portanto são as arrecadas, são compridas, e um cordão do tempo dos romanos. E o meu avô vendeu, quem comprou foi o Rocha Peixoto, que era um poveiro, que era diretor na altura do museu, como se chama aquele museu? À beira do Paço de Cristal. Manuel II. Soares do Reis. Exatamente, Soares do Reis. Onde estão essas arrecadas. Foram, portanto, vendidas pelo meu avô, e que depois o meu avô deu uma parte do dinheiro ao empregado, ao pedreiro que achou. É engraçado. Aqui o Museu da Póvoa tem uma réplica dessas argolas. Tem uma réplica apenas, não é? E este é que é o último livro? Este é o livro que eu fiz. Não é aquilo que falou? Não é que falou, mas também tem muito interesse este, porque tem aí os dados aí. Eu ofereço-lhe e vou buscar-lhe um outro. Tem, este fica já a saber sobre a história do bom. Está bom. Muito obrigado. Não tem a data. Aquilo foi 62, portanto é a partir de 62. O Papa também morre em 62 ou 63. Portanto, é início do concílio, 61, 62. É que vai sair. Este é que vai sair. Vai sair agora, no dia 9 do... Não conheço, e este sou eu. Sou esta que está aqui. Sou este. Sim, senhor. Quer ver aqui? Não tem mais nenhum, senhor? Tenho. É da minha mãe,
Da minha mãe, sim senhor. Obrigado. Estávamos a tratar justamente na altura, numa rua no Porto, justamente no terreno Eu sei que a gente da rua, ficou decidido dar aquele... Mas depois a Câmara do Porto andou ali... Como sabiam que eu era aqui de perto, nasci aqui nessa freguesia ao lado. Então falavam de Dom Daniel Junqueira e contavam que ele tinha uma capacidade, era muito próximo das pessoas, muito coisa, e para nada de exaltação do cargo, etc. Então, a parte das fotografias tem por trás também uma legenda explicada. Já vou sair. O meu tio disse-me que o senhor, que ainda era familiar do na altura, mandou para aqui fotografias da catedral onde ele está sepultado. E a gente, este jornalzinho é um jornalzinho muito modesto. Não está sepultado quem o Dom Daniel? Sim, onde ele está sepultado. É. Este jornalzinho é muito modesto, mas isto já sai há 27 anos. Eu que sou responsável por ele. E então, normalmente só publicamos coisas que têm a ver com pessoas desta era. E aqui neste jornal, este tal moço, que é o engenheiro, portanto, e aqui explica a história dele. E está aqui a catedral e a lápide onde está sepultado Daniel Junqueira. Esse senhor oferece-me o jornal. Catedral que ele mandou construir. Se eu gosto dessas coisas, já fica... Catedral que ele mandou construir. Obrigado. Navais, olha, o famoso padre que foi vice-presidente aí da Câmara da Pova, já está. Ora, aqui de Navais, tem isto aqui, a capela ainda existe, isto já não existe, isto é de 1900 e tal, Cruzada Eucarística. Agora, deixa eu ver aqui ó, o resto é da Aquecedora, da Igreja Antiga da Aquecedora. Este padre morre na sequência de um litígio entre a separação da Aquecedora com Navais. Ele foi sempre contra, não é? Contra a separação? Contra a separação. E de tal maneira que a Avermar começou um processo depois e conseguiu antes. E em 1923, a Aquecedora, quando ele se preparava lá para ir fazer as celebrações litúrgicas, fecharam-lhe a capela. Fecharam-lhe a capela, ele levou aquilo muito mal e entrou em depressão e morreu ao fim de dois meses. Mas o mais curioso é que Braga interdita a igreja de Navais ao culto. Portanto, interditou-a. De tal maneira que quando ele morre, ele não pôde entrar na igreja, porque ela estava interdita. Não é? De tal maneira que o funeral dele foi ir da casa dos parentes, portanto, dos familiares, para o cemitério. A única hipótese que ele tinha era de ter cerimonial religioso, era ir para a Estela, o cadáver dele, porque na interdição do culto em Navais proibiram, mas indicaram qual era a igreja onde podiam ser celebrado o culto, não é? De forma que ele não fizeram ele fazia parte do Partido Progressista. Olha, a Praça do Almada, na Póvoa, era assim. Já agora se quiser. Isto é bonito, eu gosto destas coisas. A Praça do Almada era assim. Portanto, tem a ver assim ainda bem essa praça. A praça não. Aqui o famoso José Alves, o David Alves. David Alves é por assim dizer, o homem que revoluciona a Póvoa do ponto de vista arquitetónico e baldear do princípio do século XX. É o grande nome. Portanto. Aqui é a famosa lápide da casa onde supostamente nasceu essa de Queiroz, na Praça do Almada. Isto foi dado pelos brasileiros e, portanto, foi lá colocada. Entretanto, deitaram a casa abaixo e isto continua lá a dizer que não sei o que. Foi, de facto, um grande etnógrafo. Não sei se tirou. Portanto, se quiser, este volume é o volume. Basta dizer que é o centenário do Rocha Peixoto, portanto é o 44, é fácil de decorar, o volume 44. Este também foi muito curioso, que o próprio Rocha Peixoto fazia desenhos dos locais quando andava a viajar e estes são arados de Navais, portanto da freguesia de Navais. Ele próprio refere que fez desenhos em Navais e noutros sítios do país, né? Estes são os Jacques No 44. E aqui, e depois conseguimos isto. Até o funeral dele tem aqui. Este funeral, os gastos no coche que levou. É verdade. Isto é, se não me engano, de Matosinhos, Cemitério Ocidental. Não sei se conhecem. Tem interesse. Isto era um projeto para a construção
Este aqui é o famoso Rocha Peixoto. Eu vou-lhe mostrar aqui o pai do padre de Navais. Era o presidente o atual, o padre Pedro. Era médico e era o presidente da Câmara da Póvoa, não é? O João Amorim, este. É, exato, o João Amorim. João Amorim. O pai do padre Pedro. É. É o atual abade de Navais e de Trevoso. Olha, este aqui não é o Otávio. Parece, não parece? Ora, veja lá. Doutor Otávio. Eu tenho a ideia que é um bocado parecido. É parecido, mas não sei. Não posso garantir que seja ele. Este aqui é o Padre Amorim. Lá. Pronto, está isto. Isto aqui, olha, já esteve. Para dar cor e vida. Isto é muito interessante. Está bom, não é? Valeu a pena vir aqui à Estela? Muito